Boa noite, hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja nesta edição como fechou a balança comercial e a previsão do tempo para esta sexta-feira. Buracos em rua do bairro Jordanópolis, em São Bernardo, preocupam moradores. Preço da cesta básica se mantém estável na região, segundo pesquisa da Craiza. Hoje a minha entrevistada é a advogada Andréia Giugliani, da Giugliani Advogados. Vamos falar sobre investimentos nos Estados Unidos. Fique conosco. A Vila de Paranapiacaba invadiu o Shopping ABC em Santo André. Calma, não é desse jeito, eu vou explicar melhor. É que de hoje até o dia 5 de julho, o vilarejo histórico será homenageado neste importante centro comercial da cidade. Workshops gastronômicos com ênfase no cambuci, que é a fruta tradicional da região, pocket shows e exposições fotográficas farão parte dessa programação. O nosso repórter Leandro Amaral hoje não vai falar de política e vai falar sobre esse tema tão importante e tem mais informações. Boa noite, Leandro. Olá, muito boa noite, Isabelle. Boa noite aos amigos do J Mais ABC. Falamos diretamente de Santo André, mais precisamente Pereira Barreto, aqui região central, no Shopping ABC, o importante centro de compras aqui da região, especialmente de Santo André. E hoje uma agenda importantíssima e por isso a TV Mais cobre, repito, em tempo real, ao vivo neste instante. É uma iniciativa do Shopping ABC em parceria com a Prefeitura de Santo André, onde os visitantes do shopping têm a possibilidade de acompanhar mais de perto um pouquinho da história de Paranapiacaba, ponto turístico histórico aqui da região de Santo André, da cidade de Santo André, do ABC, do Brasil inteiro e, por que não, do mundo inteiro. Para falar mais dessa iniciativa importante e desta possibilidade cultural histórica, temos aqui a presença do anfitrião da cidade de Santo André, o prefeito Carlos Grana, que mais uma vez gentilmente abre espaço na agenda para deixar de falar um pouquinho aqui com o pessoal, todo mundo perguntando para o prefeito, mas para atender você que acompanha a programação da TV Mais. Prefeito, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite a você, Leandro, mandar um beijo para a Isa e a todos que acompanham, né? O J Mais, entre eles, eu sou um que acompanha na segunda edição, evidentemente, depois da meia-noite. Tá certo. Bom, prefeito, falar um pouquinho dessa iniciativa que é importante. A Isabelle também fez uma introdução importante falando dessa iniciativa. O que representa um momento como esse e a possibilidade das pessoas conhecerem um pouco mais de Paranapiacaba? É uma parceria nessa exposição junto com o Shopping ABC, através do superintendente, o Marcos, que traz Paranapiacaba mais próximo da região central da cidade. E, claro, muita gente já conhece a vila, mas é importante a gente divulgar. Estamos próximos a realizar o 15º Festival de Inverno, próximo dia 18, no sábado próximo, já no de julho, nós estaremos abrindo. E também dizer o que nós estamos fazendo por Paranapiacaba, né? Nós temos aqui, na verdade, um tesouro que Santo André tem na vila, pela sua história e pelo que ela representa, né? Não é à toa que nós estamos concorrendo a ser considerado patrimônio cultural e histórico pela Unesco. Então é muito importante. E além das obras de restauração que se iniciaram através desse programa que se chama PAC, Cidades Históricas. Nós somos uma das únicas 3 cidades do estado de São Paulo que acabou sendo incluída. São quase 50 milhões de reais que vai revitalizar toda a Vila de Paranapiacaba, inclusive as 248 residências. Então, para quem estiver aí nos próximos finais de semana, vai ter a oportunidade de ver as obras já em andamento na nossa querida vila. É verdade. E o senhor cita, prefeito, um projeto importantíssimo. O senhor destacando, Santo André foi contemplada nesse PAC Cidades Históricas. E para quem não conhece, é bem o que o prefeito falou realmente. É uma restauração, ou seja, é uma intervenção pontual que traz novidade para Paranapiacaba, mas mantém toda aquela essência histórica que tanto atrai para essa região importante de Santo André, né, prefeito? O nosso grande desafio é tornar a Vila de Paranapiacaba, Santo André, como um dos principais pontos turísticos do estado de São Paulo, né? Nós temos aqui, claro, precisa de muito investimento, mas nós estamos percorrendo e vamos com certeza atingir esse sucesso e levar o nome da vila
o nome da cidade para todo o país, para todo mundo. Isso, e falando em conhecimento, não é da pauta específica aqui, mas ouvi o prefeito comentar também, está no prazo limite para apresentar o Plano Municipal de Educação e Santo André é uma das cidades também adiantadas nesse aspecto. A Câmara Municipal deve tratar nos próximos dias, rapidamente, uma iniciativa importante também para contribuir para a alfabetização e para o ensino, desde a criançada até os mais jovens, né, prefeito? São 20 metas, né, que foram estabelecidos em sintonia com o Plano Nacional. Nós já entregamos vai praticamente quase um mês. Foi a primeira cidade por parte do Executivo e espero que a Câmara agora analise o mais rápido possível e a gente se credencie. Até porque a cidade que não tiver o seu plano municipal, ela poderá ter prejuízo e não receber recursos importantes de investimento para melhorar a educação da nossa cidade. Com certeza. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu tinha combinado antes com o prefeito que, como o Corinthians está balançando e o Santos dele também, a gente não ia falar de futebol, a gente ia falar do Brasil. Mas o Brasil perdeu ontem, então nós vamos deixar para falar do Brasil depois. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado a você, mais uma vez, um abraço a todos que acompanham a TV Mais, através do J+, a Isa. Um beijo para todos vocês. Com certeza, Isa. E nós voltamos aí direto aos estúdios do J+, e nós seguimos aqui no Shopping ABC, nessa parceria importante com a Prefeitura, dando a possibilidade da exposição do conhecimento de mais detalhes desta queridíssima vila de Paranapiacaba. Isabelle. Obrigada, Leandro. Obrigada, prefeito. E eu tive pela primeira vez em Paranapiacaba quando eu tinha 12 anos. Faz um bom tempo, mas é inesquecível realmente. Se você ainda não conhece, vale a pena a visita. E agora vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. O dia começou com um tempo firme, a máxima chegou a 27 graus, mas a vinda de uma frente fria provocou pancadas de chuva à tarde. A sexta-feira será de temperaturas mais baixas e chuva. Confira agora a previsão completa. Em Mauá, a mínima será de 13 e a máxima de 17 graus. Para a capital, mínima de 13 e máxima de 19. Já no Guarujá, as temperaturas devem oscilar entre 16 graus de mínima e 21 graus de máxima. No interior, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 21 graus na cidade de Piracicaba. A Casa e Cultura Gourmet em Santo André vai realizar no sábado, das 13 às 14 horas, a primeira parada do Circuito da Cachaça. Além de degustar a bebida, os convidados vão poder apreciar o cambuci, fruta típica da região, e uma deliciosa feijoada. A programação também inclui música ao vivo e sorteios. Os convites são limitados e custam R$ 80. Para mais informações, basta você ligar no telefone 011 95721 2233. Confira no próximo bloco: buracos em rua de São Bernardo preocupam moradores. Participe do nosso jornal ao vivo através do nosso WhatsApp. O telefone é o 947092534 ou através do nosso e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Buracos em uma via do bairro Jordanópolis, em São Bernardo, preocupam moradores. Veja mais detalhes na reportagem. Observe a dificuldade que este motorista de ônibus enfrenta para trafegar nesta rua. Para os moradores da rua Professor Sebastião Farias de Queiroz, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, a imagem virou rotina na vida de quem precisa passar por esta via. Eles entraram em contato com a nossa equipe de reportagem para mostrar o problema, que já dura cerca de 6 meses. Ainda segundo os moradores do local, foram várias tentativas para que a prefeitura viesse até o local ver a situação. Mas, de acordo com eles, nada foi feito e a situação só piora. Como vocês podem ver, com o passar do tempo, os buracos estão abrindo cada vez mais, estão cedendo juntamente aí com o asfalto, até porque veículos pesados passam pelo local, principalmente ônibus, o que dificulta também para esses motoristas de fazer manobras, né? Até porque a rua é uma mão única e simplesmente os dois lados da via estão esburacadas. A preocupação é que com a chuva e o intenso tráfego de veículos, os buracos aumentem e coloquem ainda mais em risco
a vida dos pedestres e motoristas. Para os munícipes com problemas semelhantes, a Prefeitura de São Bernardo lançou recentemente o VCSBC, aplicativo para smartphones e tablets. Nele, moradores poderão solicitar serviços públicos pelo celular e relatar os problemas detectados na cidade. O aplicativo pode ser acessado no site da Prefeitura ou com a instalação gratuitamente em aparelhos com sistema Android e iOS. Basta se cadastrar, escolher o tipo de serviço, indicar a localização geográfica da ocorrência e postar uma foto. A partir daí, é gerado um protocolo e o morador é informado do andamento de sua solicitação. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Bernardo, mas até o momento não obtivemos uma resposta. E os ingressos para o show do cantor Toquinho em Santo André já estão à venda. Ele se apresenta dia 23 de julho, às 9 horas da noite, no Clube 1º de Maio. E você pode adquirir o convite em um dos seguintes pontos de venda: Superbanca, Padaria Kennedy, LL Presentes e também na própria bilheteria do clube. Na próxima terça-feira, dia 23 de junho, ele estará aqui, na bancada, conversando comigo. E eu espero você para esse encontro. Veja no próximo bloco, o preço da cesta básica se mantém estável na região. E ainda a entrevista com Andréia Giugliani, da Giugliani Advogados, que vai contar sobre investimentos, como você pode investir fora do país. A gente volta já já. E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial registrou alta de 0,03%, cotado a R$ 3,05. Já o euro fechou o dia com valorização de 0,38%, vendido a R$ 3,48. E a Bovespa fechou em alta de 1,86%. O valor da cesta básica na região segue praticamente estável. De acordo com a pesquisa realizada pela Craiza, a diferença foi de apenas 10 centavos. Apesar da estabilidade, 16 produtos registraram elevação nos preços. Dentre eles, o quilo da cebola apresentou uma alta de 12,18%, encontrado pelo preço médio de R$ 6,91. Para o engenheiro agrônomo Fábio Vezá, o aumento se deve parcialmente pela baixa qualidade das safras na Argentina, principal produtor do bulbo. Em contrapartida, o quilo do tomate registrou a principal queda. Com 7,80% a menos, pode ser encontrado pelo preço médio de R$ 5,32. O conjunto de 34 itens que compõem a cesta básica sai pelo preço médio de R$ 488,36. E agora eu converso com a Andréia Giugliani, estava com saudades dela, da Giugliani Advogados. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Isabelle. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Eu também estava com saudade de você. Falei pra ela que ela ficou ótima loira, não ficou? Ficou melhor loira, ficou mais jovem. Sei que as mulheres não envelhecem, elas enlourecem. Então Essa é boa. Bom, hoje o assunto é um assunto que muitos brasileiros estão colocando em pauta na sua vida, que é a questão de investimentos no exterior e também adquirir imóveis, né, poder morar ou adquirir qualquer outro tipo de negócio fora do país. Eu queria que a Andréia falasse um pouco sobre isso, como ela vê esse cenário atualmente. Pois é, Isabelle. Férias estão se aproximando agora, o mês de julho, né? E a maioria dos brasileiros acabam planejando as férias das crianças, viagem, e um dos destinos que as pessoas mais preferem é os Estados Unidos. Né? Especialmente na Flórida, no sul da Flórida, Orlando, Miami, Orlando com aqueles parques maravilhosos. Nem me fala, né? Já estou com saudade já. Você que esteve lá há pouco tempo. Miami, as praias, sol, enfim, compras. Então, tudo isso cria para o dia a dia do brasileiro, que é muito difícil, mesmo com o dólar alto,
as pessoas continuam indo para lá para viajar, para curtir as férias. E por que não pensar realmente em investir e ficar nos Estados Unidos, morando, por exemplo, né? O sonho de trabalhar, o sonho de ter o seu imóvel, como você mesmo disse, vem crescendo bastante. E no escritório nós temos tido muitas demandas com relação a isso. Pessoas que têm esse sonho, que vão de férias e acabam querendo ficar lá, querendo comprar um imóvel. Então nós acabamos nos especializando um pouco nessa área para realmente ajudar essas pessoas que querem realizar esse sonho e não transformar o sonho num pesadelo, né, Isabelle? Porque não é tão fácil assim. Não. Né? Quais são as principais dúvidas que surgem no seu escritório em relação a esse assunto? Bom, antes de mais nada, para tudo nessa vida, existe a questão do planejamento, Isabelle, porque você deixar o seu país não é fácil, né? Então você muitas vezes agregou um certo patrimônio aqui, a família, né? Como é que você faz para ir, para voltar? Porque não basta ter um passaporte, né? Você precisa ter um visto. E, por incrível que pareça, existem praticamente 50 tipos de vistos, né? Então existe o visto de turismo, o visto de trabalho, o visto de investidor. Então, você tem que se adequar, o visto de estudante, então tem que se adequar exatamente ao que você pretende. Então, sempre começa, Isabelle, com um planejamento prévio. Então, tanto de como vai ficar o seu patrimônio aqui no Brasil, se você vai vender, vai alugar, quem vai cuidar dessa locação, até realmente você entender qual que é o seu objetivo lá. Bom, eu quero ir para lá para abrir um negócio, ou eu quero ir para lá para estudar, ou eu preciso realmente comprar um imóvel. Então, como é que eu faço isso? Então, planejando primeiro para verificar qual tipo de visto que a pessoa vai precisar entrar. Então, por exemplo, para muitas pessoas me perguntam, mas para eu comprar um imóvel lá, eu preciso ter um visto de investidor? Não, não precisa. Você pode comprar um imóvel com visto de turista, né? Às vezes, você pode comprar um imóvel aqui do Brasil como investidor, você não precisa ir até lá para comprar. É óbvio que é aconselhável ir para conhecer o lugar, onde está localizado o seu imóvel. Para se adquirir um imóvel ou qualquer outro negócio nos Estados Unidos, é necessário abrir uma conta lá ou não? Não é necessário, mas é aconselhável, porque, por exemplo, você vai comprar uma casa, vamos pensar assim. A casa tem condomínio, ela tem as despesas, como uma casa aqui no Brasil. Sim. Então, para você fazer todo esse pagamento, essa administração dos bens, é aconselhável sim que tenha uma conta lá, mas isso é bem fácil de abrir conta lá fora também, né? Já existem bancos localizados, bancos nacionais que são localizados lá nos Estados Unidos. O então, Banco do Brasil, por exemplo, já tem em Orlando e Miami também. Sim. E você consegue abrir a conta pelo Banco do Brasil, por exemplo, aqui do Brasil. Né? Então, isso é simples. Não é um requisito, Isabelle, mas ele é bem aconselhável que se abra para facilitar as coisas lá fora. Entendi. Você falou sobre os 50 tipos de visto que existe hoje, né? Você falou sobre um visto chamado visto para investidor. Como funciona esse tipo de visto? Você sabe? Sim, o visto de investidor é o que, na verdade, é o que mais procuram lá no escritório para a gente responder. O visto de investidor é aquela pessoa que necessariamente ela quer ter um negócio nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você é empresário que tem uma empresa aqui no Brasil e pretende abrir uma filial do seu negócio lá. Você já vai entrar com um pedido de visto do visto L1, por exemplo, que é o visto de investidor. Então, você abre uma filial nos Estados Unidos, você começa a angariar os negócios para o seu negócio lá fora, mas ao mesmo tempo você tem que continuar com o negócio aqui no Brasil. Você não pode fechar as portas aqui do Brasil e ir só para lá, tem que continuar com os dois. Com esse visto, por exemplo, o cônjuge consegue o visto L2, que é um visto de que a pessoa também pode trabalhar lá, e os filhos... Legalmente. Legalmente, tudo legalmente. Então, o investidor, ele que abre a filial lá, ele tem o visto que é o L1, e o cônjuge o L2. E com esse L2 ele consegue trabalhar legalmente. E o interessante é que os filhos também conseguem estar numa escola pública. Porque, por exemplo, um visto de turista, um visto de estudante, muitas vezes os seus filhos não conseguem estudar numa escola. Então, o que você mais indica é adquirir esse visto de investidor, é isso? Tudo depende muito, Isabelle, depende do que você quer fazer. Então, se você falar assim, não, eu quero fazer o meu mestrado lá fora, então você não vai usar o visto de investidor, você vai usar o visto de estudante. Então, por isso que um planejamento prévio é super importante para você determinar quais são as condições que você vai e as condições da forma mais legal possível, obviamente, para não ter problemas. E o planejamento começa antes de ir, claro. não lá. Cheguei lá,
estou com visto de turista, o que eu vou fazer? Vai ficar mais complicado você mudar o visto lá. Então, é aconselhável que você planeje antes aqui, já ingresse no consulado com o pedido do visto adequado, para você poder ir lá com segurança. Né? Por exemplo, como eu falei, para você comprar imóvel, você pode ter o visto de turista. Mas não necessariamente você comprando o imóvel lá, você adquire o direito de residência. Você pode adquirir o imóvel, mas não necessariamente vão autorizar você a morar lá. É isso? E trabalhar muito menos, né? Exatamente. Então tem muitas pessoas que perguntam, eu vou comprar uma casa num condomínio lá em Orlando e aí vou morar lá. Não, não pode. Você tem que pedir o direito de residência, né? O direito de residência temporário e para depois virar um residente permanente e até conseguir o green card. Mas aí você pode sublocar, por exemplo, essa residência. Você adquire a residência porque lá, se não me engano, para você comprar um imóvel, você paga 30% do valor integral e o restante você pode parcelar não sei em quantos anos. Mas no momento que você deu a entrada de 30%, você já pode pegar a chave. Então, no momento que você pega essa chave, você pode sublocar, por exemplo, por esse período que você vai se organizar aqui no Brasil? Pode sim. Você pode sublocar, você pode alugar para uma pessoa, para um americano mesmo morar na sua casa. Você pode comprar um imóvel comercial e locar. Ou seja, você pode ter um rendimento desse imóvel, mas não significa necessariamente que comprando o imóvel você reside. Você pode fazer o que você bem entender, mas você sempre vai estar condicionado a um retorno para o país se você não tiver o visto realmente de residência. Olha, chegou uma mensagem aqui através do nosso WhatsApp. Aliás, se você quiser enviar perguntas para a Andréia, o nosso WhatsApp está à sua disposição. O telefone é o 94709-2534. Chegou aqui, eu e minha família estamos assistindo e usufruindo do belo programa de hoje. Abraço para meu irmão Daniel, irmã Daniela, pai Miro e nossa grande mamãe Zina, família Esperandio. Obrigada pelo carinho e pela participação. Tem mais uma pergunta aqui. Da Zanaide, ela diz o seguinte: eu posso viajar primeiro para os Estados Unidos e depois a minha família ir? Não consegui entender. Se for como visto de turista, talvez ela ir na frente e depois a família seguir depois, pode? Acho que sim, acho que é isso que ela quis dizer. Pode sim. Agora, ela não pode, por exemplo, ela ir com visto de residência, não é porque ela tem o visto de residência que a família dela também vai ter. Né? Por exemplo, se ela for a trabalho, dependendo do tipo de trabalho, não necessariamente a família dela tenha. E se ela tiver filhos maiores, de 21 anos, por exemplo, não garante que ela possa levar os filhos. Então, não sei se é isso que ela perguntou, Isa, mas... Mas eu acho que deve ser isso, né? Porque às vezes vai alguém da família na frente para poder se organizar, para poder administrar tudo, e aí logo depois segue a família para lá. Com essa crise de violência, com todos esses problemas que o país está enfrentando, muitos brasileiros seguem para os Estados Unidos e também para a Europa. Eu conheço algumas pessoas que já foram para a Europa. Mas é importante lembrar, como a Andréa falou, que a sua vida está aqui. Então, antes de você tomar uma decisão precipitada, é importante você saber também o que você vai fazer lá, porque muitas pessoas saem do país, vão para outros lugares, chegam em outro país e ficam perdidos, não sabem o que fazer. Então, eu acho que a Andréa pontuou bem a questão de você se organizar, de você se planejar. Esse planejamento, na sua opinião, Andréa, ele dura quanto tempo até a decisão final? Isabelle, isso vai de pessoa para pessoa. Então, tem algumas pessoas que nos consultam que já tem todo o destino dele traçado da vida, né? Aí fica fácil. Aí fica fácil. Fica bem mais fácil. É só nós ajudarmos a concretizar o sonho, claro. Né? Agora, tem pessoas que realmente começam assim, poxa, eu fui para lá de férias, adorei o lugar, eu queria entender como é que funciona para comprar um imóvel, ou eu queria entender como é que eu consigo um emprego lá fora, ou eu queria entender como é que eu consigo investir. Então, por exemplo, tem um tipo de visto que é interessante também mencionar aqui, que é um visto para as pessoas aqui do Brasil que tem a dupla cidadania. Então, se você isso ótimo. Se você tem uma dupla cidadania, sei lá, você tem a cidadania italiana ou a cidadania espanhola, enfim, tem alguns requisitos que te facilitam o seu investimento lá. Então, por exemplo, com $150 mil, você consegue investir num negócio e esse negócio te dá direito à sua residência. Mas quando você diz residência, não é o green card, é somente a residência. A residência temporária, exatamente. O green card, para você conseguir o green card, como é que funciona?
de acordo com o tempo que você vai ficando lá, você vai pedindo a renovação dos vistos, porque esses vistos também têm que ser pedidos, a renovação dele a cada tipo de visto tem um período determinado. Ou existe um outro tipo de visto que é como se você comprasse o Green Card, mais ou menos. Você investindo num negócio lá nos Estados Unidos, dentro de um centro regional, ou seja, são negócios já pré-determinados, que os Estados Unidos determinam como investimento. É um business local, não que você tem a ideia e vai levar até lá. Você pode, de repente, comprar uma franchise, alguma coisa desse tipo, é isso? Exatamente. Você pode comprar uma franchising, ou você pode investir numa rede hoteleira, ou nos postos de gasolina, que eles querem incrementar esse posto de gasolina. Que para eles é interessante ter investidor, que o dinheiro entre dentro do país. Né? Exatamente. Só que você tem que investir $500 mil. Para você ganhar o Green Card, é isso? Exatamente. Você investe $500 mil, esse negócio realmente vai te dar um rendimento muito pouquinho, não é um investimento financeiro, por exemplo, e depois de mais ou menos 5 anos, esse dinheiro retorna para o investidor. E aí você praticamente compra o Green Card. Ele é chamado de EB5 ou EB5. Esse é uma modelo. Possibilidade, exatamente. Então, tem muitas pessoas que falam assim, realmente, cansei, não quero mais ficar no meu país, eu quero realmente ir para lá, mas eu não quero investir em nenhum lugar, eu quero já comprar minha passagem definitiva para lá. Existe essa possibilidade, não é tão simples assim como eu estou mencionando aqui, existem alguns critérios, é um investimento também de risco, porque o negócio que você pode investir lá, ele pode não dar certo. Claro, né? Como em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Aqui em nosso país também. É um investimento, então é um investimento alto, mas existe essa possibilidade também, Isabelle, para você conseguir direto o Green Card. Você falou sobre o visto de estudante. Nós geralmente a gente vê muita divulgação de adolescentes indo para o exterior, estudar 6 meses, 1 ano, fazer o college lá. Mas você comentou também sobre o mestrado. Então tem muitos adultos, depois de formados, que vão para os Estados Unidos para fazer curso para pós-graduação, enfim. Como funciona esse tipo de visto? Existe sim. Esse visto é um visto de estudante como os outros qualquer. Então você tem que ser aceito numa universidade, por exemplo, americana, né? Então tem alguns requisitos que essas universidades elas colocam como básicos para você poder entrar lá. Um dos requisitos é você ter um índice de inglês fluente, que seria o exame do TOEFL, né, por exemplo, um desses, ou IELTS, que existem os outros, mas que você tem alguns requisitos. Você cumprindo esses requisitos e você ser aceito numa faculdade, numa universidade, você pode prestar um mestrado, por exemplo, um MBA internacional. E tem muitas pessoas que usam esse tipo de estratégia para fazer uma primeira experiência nos Estados Unidos. Então, eu quero morar lá, mas não sei se eu vou me adaptar. Também tem essa, é importante. Exatamente. Isso. Bem pontuado isso. Então, o que as pessoas costumam fazer? Em primeiro lugar, eu fui algumas vezes como turista, ok, turista é uma coisa, você pode ficar até 6 meses como turista. Né? Volto, agora eu vou tentar fazer algum tipo de curso. Então, eu peço um visto de estudante para ter um período maior lá, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do tipo de curso, né, Isabelle? E nesse período eu vou tentar me adaptar ao país ou não. Né? E possivelmente, se nesse período você consegue algum negócio, você até pode pedir a mudança do seu visto de estudante para um visto de investidor. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para falar com o André, porque agora a gente vai ter um link muito bacana, porque há quase 1 década no mercado, a UD House é uma revendedora especializada em equipamentos gourmet. A marca está presente nos grandes shoppings temáticos da capital e agora ela chegou à nossa região. Neste momento acontece o coquetel de lançamento da mais nova unidade da rede na cidade de Santo André. E a apresentadora Sônia Azul está lá ao vivo no evento de inauguração e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Sônia. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Isa? Isa, eu estou aqui em Santo André, no coquetel de inauguração da UD House. O que vem a ser UD House? Vem a ser uma revendedora de eletrodomésticos gourmet. Olha só que legal. E o pessoal está chegando, está um movimento danado aqui, Isa. E olha, qualquer coisa, a hora que você terminar aí, você vem para cá para você ver todas as novidades com alta qualidade, tecnologia, design maravilhosos. E eu vou mostrar tudo isso para vocês daqui a pouco. É com você, Isa. Agora, será que não tem como voltar para ela mostrar? Eu fiquei ansiosa para saber. Tem como, Sônia?
Vamos ver se daqui a pouquinho ela volta para mostrar para a gente. Andréia, eu me lembro que meu primo, quando ele tinha 12 anos de idade, ele fez um intercâmbio para a Austrália. 12 anos de idade. Minha tia foi corajosa. E meu primo passou, se não me engano, 1 ou 2 meses na Austrália. A partir de que idade o adolescente, né, ou pré-adolescente pode fazer esse tipo de negócio, pode fazer esse tipo de intercâmbio? Olha, se ele for sozinho, Isa, por exemplo, a família fica aqui e manda o filho para lá como intercambista, o que as pessoas mais procuram é a fase como se fosse aqui no colegial. Quando ela já acabou o nível básico, né, até o 9º ano, agora eu estava até no 9º ano, ginásio, e ela faz o colegial lá. Então, qual é a vantagem de fazer o colegial lá? Em primeiro lugar, é uma experiência internacional, né? Aprendeu inglês. O segundo caso também aprendeu inglês, porque geralmente você vai ficar lá de 1, 2 ou 3 anos, se você fizer o colegial completo lá fora. E você já tem uma bagagem até para conseguir uma vaga numa universidade americana mais fácil, ou australiana. Eu tenho mais afinidade com os Estados Unidos, né? Mas assim, as pessoas que procuram mais esse intercâmbio, eu geralmente vejo na fase do colegial, ou, por exemplo, estou na faculdade, estou terminando a universidade aqui e não tenho inglês, preciso do inglês para o mercado de trabalho. Às vezes as pessoas trancam a matrícula, tipo no 3º, 4º ano, e ficam lá 6 meses ou 1 ano fazendo algum tipo de curso lá fora para realmente absorver essa bagagem do inglês, que é super importante atualmente, para depois ingressar no mercado de trabalho mais fácil. Muito bem. Obrigada, Andréia. Estava com saudades de você. Eu que agradeço, Isa. Foi uma delícia conversar com você, ainda mais que você já conhece bastante. Obrigada. Espero ter esclarecido algumas dúvidas para as pessoas poderem realizar esse sonho, né? De uma forma concreta e não tornar realmente um pesadelo, porque ir pela ilegalidade é muito complicado. Com certeza. E dessa forma, o J Mais ABC fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Sugiro que você continue conosco para conferir as melhores ofertas de varejo da TV+. Lembro que à meia-noite tem o nosso jornal novamente. Tem a reprise do J Mais ABC aqui pela TV+. Fiquem com Deus. Obrigada. Até amanhã. Tchau.